Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, domingo, né, Dia das Mães, vamos estar fazendo nosso trabalho mais uma vez aqui, junto com o meu amigo Emanuel, todos que vieram aqui, né, se disporam a vir nesse Dia das Mães. Bom, primeiramente a gente vai fazer a abertura com a Ave Maria, né, que é para representar a nossa mãe lá dos céus. E aí depois eu vou fazer uma leitura do livro O Mensageiro Espiritual, juntamente com o versículo. Então, para começar, vamos começar com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa música é uma homenagem à Mãe do Mestre amado e a todas as mães do nosso Brasil. E do nosso planeta. Bom, eu vou ler um trecho do livro O Mensageiro Espiritual. Eu escolhi esse trecho porque ele fala bastante sobre valorização e eu assemelhei muito com o que a gente, o dia de hoje, né, o Dia das Mães. E ele começa assim: quantas vezes nos deixamos envolver por sentimentos ingratos e até mesquinhos por não valorizarmos e agradecermos o que temos. Esquecemos de nos concentrar em todas as coisas maravilhosas que estão presentes em nossa vida, inclusive de conhecer as pessoas, procurando ouvi-las com sentimento, pois isso nos leva a conhecer a nós mesmos. Não agradecemos a Deus por mais um dia de trabalho, por mais difícil que possa ter sido, não pensando naqueles que buscam, em desespero, por um emprego há muito tempo. Lamentamos por um fim de semana chuvoso ou de sol escaldante, quando muitos buscam o alimento da sua família, sem descanso, faça chuva ou faça sol. Importunamos com a demora da condução, da fila do banco e até mesmo com o caminhar, que às vezes se faz necessário, sem pensar no deficiente que tudo daria para conviver com estes nossos infortúnios. Lamentamos pelos cabelos brancos que surgem, demonstrando o andar dos tempos, nos apressando em escondê-los. Muitos partem sem esta contemplação e tantos outros se perdem em tratamentos agressivos,
na esperança da solução de sua enfermidade. Nós podemos ser vítimas da ignorância, pequenez ou leviandade de outras pessoas, nos deixando abater sem ponderarmos que muito pior seria, se fôssemos uma dessas pessoas. Saibamos glorificar o nosso alimento, sem nos preocuparmos com os banquetes de que servem outras pessoas. Fatos nos são revelados a todo instante, onde o muito conseguido não diferencia as pessoas no momento da sua partida dessa jornada. Busquemos no Criador a sabedoria de agradecermos nossas dificuldades, como incentivo à nossa prosperidade. Aprendamos a desejar aqueles que muito têm, desenvolverem a reflexão necessária para perceberem que esta condição é transitória e que seus corações sejam tocados pelo plano maior, fazendo resplandecer neles a benevolência e a caridade. Devemos amar e valorizar tudo o que nos é de direito, e com o mesmo amor e carinho respeitar o que é dos outros, como se fosse de nós mesmos. Cumpra-se desta forma os desígnios de Deus e desperta em nosso sentimento a alegria de gratidão e o respeito ao nosso semelhante. Bom, eu li esse trecho, né? Eu achei muito interessante, porque ele fala justamente que a gente tem que valorizar o que é nosso, né? E partindo disso, eu encontrei um versículo bíblico que eu achei bem legal, eu vou estar comentando aqui para vocês. Ele está em Mateus capítulo 5, do versículo 14 a 16. Ele diz assim: vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Bom, quando ele fala de boas obras, ele está falando de boas ações, seja em gestos, seja em palavras, seja em forma de demonstrar um carinho, um afeto com uma pessoa. Então, aqui ele fala, desejai e fazei boas obras para que vocês glorifiquem não a nós mesmos, mas que vocês glorifiquem o Pai. Então, assim, quando a gente fala em valorizar, a gente está falando em saber o que é nosso, ter dimensão do que a gente tem e ficar feliz por aquilo que a gente tem, e não necessariamente por aquilo que a gente almeja. Porque a questão seguinte, né, que eu penso, é que às vezes a gente almeja muito do outro e não foca no que a gente já tem, né? Então a gente sempre busca o que nós queremos no outro, mas esquecemos de agradecer e ser feliz por aquilo que a gente já tem. Então, é ter gratidão, isso tem muita relação com gratidão. A valorização é uma palavra muito parecida, semelhante à gratidão. A gente saber ser grato por tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida. Então, tanto coisas ruins quanto coisas boas, né? Porque a gente sabe que as coisas ruins, elas são necessárias justamente porque Ele coloca essas coisas ruins para que possamos ficar preparados para alcançar aquilo que a gente realmente quer. Então, é realmente sobre isso. É a gente fazer boas atitudes aqui, valorizarmos o que nós temos, para que a gente não honre a nós mesmos, mas honramos o nome do Pai, que nos deu a vida e nos colocou aqui nesse mundo para fazer boas ações. E é isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Valeu, muito obrigado. E agora nós queremos passar a palavra para a nossa irmã Elizabeth, né? Elizabeth, qual é o tema hoje? Da mulher como mãe nos tempos modernos. O papel da mulher como mãe nos tempos modernos. Isso. Deus abençoe. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão aqui nos assistindo pelo Instagram. Então, como falamos baixinho aqui, o tema hoje nos passaram o papel da mulher como mãe nos tempos modernos. Difícil, né? Bom, primeiro nós vamos falar sobre o papel da mulher como mãe, em todos os tempos. A gente lê lá no Livro dos Espíritos, questão 821, Allan Kardec pergunta: as funções
para as quais a mulher está destinada pela natureza, têm uma importância tão grande quanto as do homem? A espiritualidade responde: sim, e maiores. É ela quem dá as primeiras noções da vida. E tem um conto muito interessante. Quem traz é o Espírito Maria Dolores no livro Os Dois Amores, psicografado pelo Chico Xavier. E é o capítulo 13, olha o título: Bênção do Céu. Hoje o tema é a mãe, né? E é uma lenda que o Senhor, Deus, né, desceu aqui na terra recém-formada e viu que havia necessidade de instrução, havia necessidade de amor, os espíritos vagueavam sonâmbulos, perturbados, faltava ordem. E aí a Maria Dolores fala: na natureza tudo é ordem. Então a natureza fez, o Senhor fez o sol com a missão de sustentar a vida, fez a noite para nos trazer a paz, fez as árvores, as flores, a fonte para fecundar o chão, as ovelhas dão lã, as abelhas fornecem mel. Tudo é disciplina, tudo é harmonia, tudo é trabalho na natureza. Mas os seres dotados de razão espalharam-se em grupos sobre a terra, inteligentes e orgulhosos, ambiciosos, sectários, né? Faziam divisões entre si, criaram a dor, a violência e a guerra. E aí, vendo o ódio crescer, de segundo a segundo, o Senhor os guiou a uma experiência nova. Deu-lhes doce prisão em corpos sobre o mundo, ou seja, eles teriam que reencarnar, para terem por si a paz do amor profundo pelas tribulações e lágrimas da prova. É para eles evoluírem pelas provas, pelas tribulações, um grande aprendizado, como foi dito hoje, né? Como que é, Guilherme? Eduardo, né? Que parabéns, né? Que comentário magnífico, como ele leu, né? A gente aprende pela dor, pelo amor, né? E aí, diante dessa imposição de Deus, da reencarnação, os espíritos se revoltaram. Aí o Senhor aqui é Deus, né? Viu que eles estavam precisando de carinho, de proteção. E Deus perguntou-se: quem seria capaz de tamanha bravura, doar-se, sem pedir, amparar, sem prender? Aí o Senhor meditou, separou certa jovem dentre os rebeldes, revestiu-a com um amor sem medidas, e ela se fez mãe. E o homem se acalmou ante a bênção do céu. Que lindo, né? Maria Dolores que traz essa lenda para a gente. Bom, a maternidade é uma incumbência sagrada. Porque Deus nos dá os seus filhos para que cuidemos deles, para que eles evoluam espiritualmente. Então, ser mãe, como aqui a própria Maria Dolores escreveu, é doar-se e desapegar-se. Essa é a parte, acho que mais difícil do que de doar-se, né? Então, as mães gestam os filhos, cuidam, educam para eles se tornarem independentes, para que eles se tornem autônomos, donos de si. Mas vamos falar agora do papel da mãe nos tempos modernos. Hoje em dia, a mulher muitas vezes é mãe, educadora, sustenta financeiramente o lar porque trabalha fora, às vezes tem jornada dupla, tripla, cuida do lar. São muitas responsabilidades, muitas exigências. Isso gera um nível muito grande de estresse, de culpa, ela sentir-se culpada, frustrada.
E aí vem a ansiedade, as doenças físicas, as doenças mentais, crônicas inclusive, né? E, além de tudo, há filhos que acham que as mães são super-heroínas, que estão lá sempre prontas para servir, que nunca ficam doentes, que nunca estão cansadas. Eu mesma, na minha infância, eu agia assim, sabe? Até depois de casada, né? A mãe estava sempre lá à disposição. Mas é isso, né? A gente, como Eduardo leu, a gente precisa agradecer, valorizar. Então, a família precisa ser mais compreensiva, menos exigente, não só os filhos, mas a família toda, né? As próprias mães precisam exigirem menos de si mesmas, porque isso é uma cultura que vem de há muitas gerações, né? Está lá no inconsciente. Então a mãe tem que se dar o direito, ela tem o direito de relaxar, de ter os seus momentos de lazer, de pedir apoio, de delegar tarefas. Tem mulher que fala assim: ai, deixa que eu lavo a louça, você não sabe lavar direito, deixa que eu lavo. Delega as tarefas, não queira ser uma super-heroína. Então esse é um alerta para a família, para os filhos, mas também para as próprias mães, porque tem mãe que acha que tem que dar conta de tudo, que precisa ser perfeita. Aí é que vem esses conflitos íntimos severos, né? Porque ninguém é perfeito na Terra. Não existem mães perfeitas. Isso a gente tem que aprender. Não existem mães perfeitas. E olha, aqui nós trazemos um depoimento verídico muito interessante da irmã Cidufo, no livro Emoções que Curam, psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira. No capítulo 4, palavras de uma mãe sobre a culpa. A irmã Cidufo explica que tem lá no plano espiritual o Hospital Esperança, né? Fundado por Eurípides Barçanufo, e nesse hospital tem um grupo terapêutico chamado Tribuna da Humildade. E lá, né, apresentam-se mães que morreram do ano de 1990 ao ano de 2010, nessa terapia da Tribuna da Humildade. E elas estão sofrendo a separação da família, mas também sofrem pela forma repressiva como viveram as suas maternidades. Porque, sabe, isso é incutido, às vezes até de forma inconsciente nas nossas cabeças, que vem lá dos nossos tataravós, bisavós, avós, mães. A gente copia os modelos. Foi o que a gente aprendeu. Mãe é sofrer no paraíso. É isso que nos passaram, né, as gerações anteriores. E aí a Bernadette vai contar o seu caso. Ela vai lá na tribuna, nesse livro, Emoções que Curam, né? E ela faz um depoimento, abrindo o seu coração. Ela diz que morreu em 1999, tinha quase 60 anos. E ela disse, né? Essa geração pós-guerra, né? Que quem nasceu em quem tinha 60 anos no ano 2000, nasceu em 1950, logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Essa geração pós-guerra desenvolveu um costume nocivo até certo ponto, fruto de uma herança de gerações. Porque eu, diz a Bernadette, não conheci uma mãe sem culpa. Uma mãe que achasse que era boa o bastante para desempenhar a sua missão. Culpa por fazer, culpa por deixar de fazer, culpa por pensar em fazer. São as mães perfeccionistas. E aí a Bernadette conta a vida dela. Os filhos cresceram, saíram de casa e ela se sentiu sozinha, abandonada, entrou em depressão por conta desse autoabandono. Ela viveu só em função da família, ela não se cuidou como espírito, né? Ela disse: senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci, esqueci de mim, esqueci do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas.
ela tinha a ilusão de que, olha só, é uma grande lição para nós. Ela tinha a ilusão de que amar é ser responsável pelas pessoas que amamos. Vocês acham que a gente tem que ser responsável pelas pessoas que amamos? Alguém muda alguém? A gente pode entrar no pensamento do outro e fazer ele pensar diferente como nós queremos? Então, nós somos educadores. Então, os pais, avós, tios, né, professores, somos educadores, mas não salvadores, não. A Bernadette, ela até negligenciou as suas necessidades básicas da sua caminhada evolutiva, como espírito imortal, né? Ela tinha essa percepção perfeccionista da maternidade. Ela achava que nunca era boa o suficiente, ficava frustrada, aí veio a emoção da raiva, mas foi uma raiva que se voltou contra ela mesma, gerando a culpa, essa autocobrança, esse mal-estar, essa tristeza. E aí ela fala, essa frase assim, a gente tem que guardar na nossa cabeça. Ser responsável pelo outro é diferente de ter responsabilidade com o outro. Então, ter responsabilidade com o outro. Eu tenho responsabilidade de educar os meus filhos, cuidar dos meus filhos. Então, ter responsabilidade com o outro é um dever. Né? É estender a mão, é alertar, é acompanhar, é oferecer o tempo, o carinho, né? A atenção. Isso tudo é dever de mãe. E dar apoio, motivação, mas não anular o desejo, a intenção, as escolhas dos filhos, né? Isso é controlar os filhos, e aí vai gerar uma dependência do filho, da filha, e vai criar assim um relacionamento muito ruim, né? Um tormento afetivo. E a Bernadette fala, o remédio para as mães perfeccionistas é, o que vocês acham que é? O autoamor. O autoamor, o cuidado de si mesmo, o autoacolhimento, né? A autoaceitação, a ternura e a bondade para consigo, o autoperdão, né? E muita gente, até no meio espírita, confunde autoamor com egoísmo, né? Não tem nada a ver. Egoísmo é eu, primeiro lugar, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. Não. E por que a gente confunde autoamor com egoísmo? Porque essa educação emocional que vem desde a Idade Média, quando a igreja falava, né? Vocês são pecadores que precisam sofrer, né? No vale de sofrimento que é a terra, né? Meia culpa. E aí muitas mães confundem, né, o autoamor com o egoísmo, porque tiveram essa educação emocional muito deficiente, né, achando que mãe tem que se anular em prol do filho. Mas se a mãe não está bem, como é que ela vai cuidar do filho ou dos outros? Autoamor é ter uma relação amorosa consigo mesmo, acolhedora, né, para consigo mesmo. E isso é uma questão de aprendizado, né, uma questão evolutiva, está intimamente relacionado à maturidade espiritual. Para quê? A pessoa que ama a si mesma, ela é dona de si, ela tem autonomia, ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela quer da vida. E quem não tem uma opinião bem construída sobre si mesmo, né, acaba se tornando escravo dos outros, né? Vive em função do que o outro pensa dela, do que o outro espera dela. O Hamed, no livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, é um livro fantástico, gente. Esse Renovando Atitudes está até gratuito, PDF lá, vale a pena ler. Ele fala assim, essa subserviência, né, da parte de muitas mães,
esconde uma falta de iniciativa, uma passividade indesejável, um complexo de inferioridade, uma imaturidade de personalidade. Obedecer, ensina o Hamed, não é negar a própria vontade, as suas próprias necessidades, seus próprios sentimentos, não é anular-se. Mas obedecer, explica ele, é exercitar o próprio poder de escolha. A obediência é uma postura interna, racional, lógica, compreensiva, a mais consciente possível. Enquanto que essa pessoa que age com servilismo, nós estamos falando de muitas mães que têm esse perfil, né? Elas já aprenderam desde a infância que é isso que é ser mãe, né? E acabam inconscientemente, como mecanismo de defesa, usando ameaças e medo, né, para controlar o filho. Então é aquela educação na base assim do medo, da punição. É muito mais cômodo, olha, fica quieto, cala a boca, faça o que eu mando. Isso é muito mais para a mãe, muito mais, nós estamos falando de mãe, mas também se refere a pais, né? Do que dialogar com o filho. Assim, perguntar para ele, por que você agiu dessa forma? Como você está se sentindo? Dá trabalho, mas é isso que fica na cabecinha da criança. É isso que vai durar para toda a eternidade. Isso que vai fazer a sua mudança interior. Isso é que é a verdadeira educação. E aí o Hamed escreve, adultos que herdaram essa formação familiar, né? Servilismo, que mãe precisa fazer tudo por todos, né? Se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, né? Que trouxeram das encarnações passadas, poderão viver com essa intrusão educacional. Mãe é sofrer no paraíso. Mãe tem que se anular, né? E aí, essa mãe anula as próprias metas, substitui a sua própria independência pela vontade alheia. E aí, diante de tudo isso, qual é o nosso real dever para conosco? Aí, não só falando de mães, mas de todos nós. Hamed ainda, nesse livro, né? Ele explica que cada pessoa nasce para ser única no mundo, né? Nosso maior compromisso não é com o outro, seja com filho, marido, com neto, não, é conosco. O nosso maior compromisso é desenvolver a nossa própria individualidade, ser quem realmente devemos ser, a nossa essência divina, o que a nossa consciência nos pede, né? Porque se a gente só ficar preocupado com os outros, a gente vai se distanciar, né, de nós mesmos, dessas nossas responsabilidades conosco. E a gente não concretiza os nossos ideais e a gente não deixa também que os outros concretizam os deles. É uma relação bem doentia, né? Então, ajuda real também, explica Hamed, é diferente de intrometer-se na vida alheia, porque quando a gente se intromete na vida alheia, a gente impede que o outro desenvolva a sua própria autonomia, a gente impede que o outro tenha a sua própria vida. Quando a gente assume as responsabilidades, os deveres dos outros, no fundo, nós estamos atrapalhando o desenvolvimento espiritual dele e até sabotando esses relacionamentos. E, só que muitas pessoas acreditam, né, que o seu dever é assim, é corrigir o outro, é reprimir as atitudes alheias, né, em nome da salvação. Eu tenho que salvar meu filho. Isso é controle. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu só estou tentando ajudar. Mas Hamed enfatiza, cada um só salva a si mesmo, né? Nosso dever, no fundo conosco, é redescobrir o que é verdadeiro para nós
não esconder os nossos próprios sentimentos de nós mesmos e dos outros, mas ter a liberdade, né, de seguir na direção, né, dos nossos sonhos, construir esses relacionamentos pessoais saudáveis e escolher, né, o que for melhor para cada um de nós. Então, os pais não devem impor ou definir o que é melhor para o filho, né? Porque isso é Hamed que escreve, porque os objetivos e finalidades da vida são individuais, são diferentes para cada um. Tem gente que fala assim, não, você não pode seguir na área artística, imagina, isso não dá dinheiro, eu vou pagar uma faculdade para você, mas só se você fizer tal e tal faculdade. É uma intromissão, é escolher pelo outro, cada um é que sabe de si. O Lázaro, o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, e ele nos ensina que o dever é a obrigação moral diante de si, em primeiro lugar, e dos outros em seguida. Então, primeiro a gente tem que crescer espiritualmente, amar-se. E o Hamed, né, nesse livro, Renovando Atitudes, ele até fala, né, o que é amar o outro? Ele fala daquele poema do Paulo de Tarso, ele traz, né, para a gente lembrar, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, né, a língua dos anjos, se não tivesse caridade, seria como um bronze sonante, um sino, né? Olha, aí que tá, a caridade é paciente, a caridade, amar o outro. É doce, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura os seus próprios interesses. Você tem que fazer o que eu estou mandando, né? Não se melindra e não se irrita com nada. Quer dizer, Paulo de Tarso diz que o que é caridade? É a reunião de todas essas qualidades do coração. E aí o Hamed trouxe essa lembrança para nós porque ele quer explicar o seguinte: o amor é diferente de prestar serviço, de distribuir esmola, aqui com base em Paulo de Tarso. O amor é diferente de fazer assistência social, é diferente dessa ajuda patológica aos dependentes afetivos, né? Esse cerceamento, né, da autonomia do filho. O amor não é essa compensação. Se a pessoa assim, ela não se gosta, então ela espera, eu não consegui me formar em tal profissão, eu quero que meu filho siga essa profissão para eu me sentir realizada. É uma compensação da baixa autoestima. No entanto, a pessoa que não se ama, ela está insatisfeita consigo. E Hamed escreve, essas pessoas trazem uma profunda desconsideração, quem não se gosta, traz uma profunda desconsideração e desgosto, né, em si mesmos, e assim, como defesa, como reação, supervalorizam-se, fazendo algo para o próximo, para provar aos outros que são boas, que são importantes, que são merecedoras de atenção. E isso não é amor. É uma compensação dessa falta de auto-amor. Então, o nosso copinho de auto-amor tem que estar cheio assim, o nosso copinho de auto-amor, né? Para que a gente possa também estar equilibrado, viver com alegria, né? Estar bem consigo para estar bem com os outros. E aí a gente vai conseguir essa convivência saudável, rica de inclusão incondicional. Foi lido, né, Eduardo? O amor incondicional, né? Uma inclusão. Aceito meu filho, estou aqui para ajudar, mas não para escolher por ele, né? Irmã se fala, quem se ama vai com o seu melhor em direção ao próximo. E aí, vamos fazer isso? Vamos desenvolver esse auto-amor para a gente ir com o nosso melhor em direção ao próximo? É uma questão de aprendizado, porque a gente tem que tirar muito ranço cultural aí que, né, nos foi passado desde a infância. Bom,
Quanto tempo nós temos ainda? 4 minutos? Mas posso falar até quanto? Mais uns 10? Mais uns 10 minutos, pode ser? Pode ser? Então, é tão importante, né, essa questão da educação pais e filhos. A gente não sabe nada, não é? Por mais que a gente lê, a gente erra, né? Não existem pais perfeitos, né? Então eu gostaria de trazer assim, abrir o leque para falar sobre o papel dos pais, pai e mãe, nos tempos modernos. Porque hoje em dia, ser pai, ser mãe é um grande desafio, né? Houve tantas mudanças tecnológicas, sociais, né, educacionais. No passado, como que era a família? Pai, mãe e filhos. Era família nuclear, né? Hoje em dia, tem muitos formatos diferentes de família. E ser pai de adolescente, então. Aqui, alguém é pai de adolescente? Pai e mãe de adolescente? Nossa Senhora! Avó, né? Não é um desafio muito grande? Muito grande. A gente nunca sabe o suficiente, né? E olha que interessante. Jean Bruno Guerreiro é um jornalista italiano e ele escreveu na revista Viver, Mente e Cérebro, da Scientific American, número 155. Ele fala assim: a rebeldia é a marca da juventude. Nos últimos séculos, só que nas últimas décadas, né, houve uma redefinição do papel do pai, da mãe, porque no passado, eu não sei, na minha infância era assim, o pai era a autoridade no lar, ele falou, está falado, ninguém podia nem olhar para ele, né, tinha que baixar a cabeça, né, e a mãe, né, tinha a função assim de dar carinho, amor, cuidado. Mas hoje as regras familiares, né, mudaram. Hoje o que vem surgindo? Um contrato, pais e filhos. Houve uma afetivização do papel de pai. Ou seja, a autoridade do pai, que era típica do passado, né, deu origem a um caráter afetivo, que é a afetivização do papel de pai. Então, é assim, o pai se sente identificado com o seu filho, sabe? Os pais se aproximam do filho, né? Para se identificarem com eles. E esse contrato são assim, né? É o diálogo. É formado de regras elásticas, corrigíveis, aperfeiçoáveis, né? Porque tem que adequar a cada família. E o Jean Bruno cita um professor de psicologia da faculdade de Milão, chamado Charmet. Ele fala assim: esse desarme da autoridade do pai, dando lugar a essa gestão compartilhada e contratual, forma filhos mais pacíficos, que tem muito diálogo, né? Compreensão, mais abertos, né, a um possível convencimento da parte dos pais, que tem diálogo. E os conflitos geracionais diminuíram, é isso que eles têm observado. A contestação juvenil praticamente desapareceu, porque está surgindo essa educação à base de contratos, de normas decididas a dois, pais e filhos. Então é preciso, né, administrar essa educação por contratos, né? E aí, filho, eu quero ir para esse lugar. Não, mas peraí, é perigoso, né? Vamos pensar o que pode ser, que alternativas, né? Vamos mediar. Mas não é nada fácil, essa educação por contrato, porque a gente não tem os modelos do passado, é algo novo que vem surgindo, né? Mas hoje não se espera mais que o jovem obedeça assim, cegamente o pai, né? Cala a boca, não. Mas se espera que os pais entendam o porquê o pai, né, está pedindo isso ou aquilo, né? E, em suma, o Charlet fala que o ofício do pai tornou-se mais difícil hoje em dia, pai e mãe, né? Só que aqui nós estamos falando de autoridade do pai que deu lugar a essa afetivização, né, do papel do pai. Por quê? Porque está mais difícil, requer que o pai tenha uma curiosidade
uma busca de informações sobre o que está acontecendo no mundo dos adolescentes. Estar presente. Ou seja, é o pai se interessar pelo mundo dos filhos. Mas os pais não podem confundir a sua própria adolescência que ficou lá no passado com a adolescência atual do filho. Porque aconteceram muitas mudanças ao longo desses últimos anos, dessas décadas. Então também não cai no oposto, né? Assim, eu sou amigo do meu filho, sabe? A minha relação é de igual para igual. Também não assim, porque são os pais que têm experiência, a maturidade psicológica, emocional, a responsabilidade, eles são os condutores dos filhos. Não é, né? Tá bom, você quer ir, vai. Eu deixo tudo, né? Isso é negligência. E olha também interessante, o psiquiatra Vilmer Botura Júnior escreveu um livro assim tão pequenininho, chamado Filhos Saudáveis, mas é preciosíssimo. Nesse livro ele traz muitos alertas aos pais, que há pais, de forma consciente ou inconsciente, que acham que têm poder sobre os filhos, que podem controlar os filhos, mas isso é um absurdo, é bem ao encontro do que a Emance falou, do que o Hamed falou, do que esse Dr. Charmet falou, né? A boa paternidade e maternidade é criar filho independente, autônomo, porque ele fala, o Dr. Vilmer Botura, os filhos não são solução para a solidão dos pais. Porque muitos pais querem os filhos à sua volta, sempre dependentes, com opiniões políticas ou filosóficas semelhantes às deles, até iguais. Meu filho não torce para o mesmo time que eu? É de outro partido político? Não, tem pai que não aceita não, sabe? Mas isso é um absurdo, escreve o Dr. Vilmer. Há pais que usam até essa pressão econômica para, né, é um poder econômico para domar os filhos, né? Eu vou pagar a faculdade que eu escolher para você, né? E infelizmente há filhos que aceitam essa conduta dos pais. Isso é muito grave, escreve o Dr. Vilmer, porque quando eles crescerem, esses filhos, eles não serão eles mesmos, mas quem os pais queriam que eles fossem. Eles serão uma caricatura dos pais, serão infelizes. Eles não viverão as suas próprias vidas, viverão a vida dos pais. A gente não quer filhos infelizes, né? Então tem pais também, fala, né, que são frustrados porque não conseguiram ter isso ou aquilo e impõem aos filhos que consigam aquilo que eles, né, não conseguiram. Isso é reposição de frustração. E aí o Dr. Vilmer nos faz um alerta. Esses filhos, né, que aceitaram essa imposição autoritária dos pais e que se tornaram dependentes, pacíficos, submissos, passarão esse bastão de revezamento, né, como se fosse aquela corrida, farão o mesmo com seus filhos. Até quando? Pergunta o psiquiatra. Ele fala assim: entramos no mundo como se ele fosse um barco em movimento, mas muitas regras ficaram obsoletas, mudaram. E aqui, para terminar, o Dr. Vilmer escreve isso que eu achei fantástico. Não viemos ao mundo para conservá-lo. Não viemos ao mundo para conservá-lo, mas para mudá-lo, para melhor. Muitas mudanças sociais não foram conseguidas por pessoas submissas, mas justamente porque discordaram e forçaram a mudança do destino do barco da vida. De certa forma, foram filhos desobedientes. E aí ele só cita, né, olhando para trás, a Semana da Arte Moderna, o cinema novo, os Beatles, a Bossa Nova, todos considerados rebeldes. E mudaram o mundo para melhor, né? Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção, o carinho de vocês, uma boa noite. Muito obrigada.
Olha, uma palestra maravilhosa. Nós agradecemos a Elizabeth por ela ter deixado o filho no hospital e vindo aqui falar para nós de ser melhores pais. E me resgatou. Eu era conhecido como um pai de aço, palhaço. Mas, na verdade, eu sempre me imaginava assim: eu preciso seguir o modelo de Deus. Não que eu sou deusinho, mas filho de Deus, né? Mas me resgatava, porque eu imaginava assim: eu não vou impor aos meus filhos aquilo que eles, né? Aquilo que eu quero para mim. Todos eles foram corintianos, viraram corintianos, mas eu não impus nada. E sofre até hoje, que nem eu. Né, gente? Mas é maravilhoso, maravilhoso. Realmente o mundo, a postura mudou. Aqueles países rebeldes, aqueles países ostensivos, né? Hoje são filhos rebeldes, né? Para desenvolver melhor. Muito obrigado. Eu queria falar que me foi permitido sentir a presença de espíritos luminares entre nós aqui. Um deles é o irmão Pedro, com certeza, né? Não posso falar seguramente dos demais, mas foi me mostrado um salão muito maior do que esse aqui, lotado de filhos e mães. Filhos e mães. Sim, bastante, já tinha muito espírito de pé. Até arrepia de falar, gente, muito legal. Nós vamos finalizar o trabalho hoje um pouquinho diferente. Nós vamos colocar uma música a respeito de Maria e vamos fechar os nossos olhos e fazer uma vibração pelas mães do Brasil, as nossas mães, pelas mães do nosso Brasil e pelas mães do planeta. E que parte desse amor, porque mãe é amor, né? Seja destinado ao nosso Rio Grande do Sul, onde muitos estão sofrendo. Pais, mães, filhos, avós, netos, animais, todos sofrendo. Mas nada nesse mundo é por acaso. Deus, com sua infinita misericórdia, sabe o que cada um precisa passar e nós resgatamos. Mas cabe a nós vibrarmos e mandar para eles energias do bem, do amor, para que esse resgate seja pleno e total. E fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os olhos espirituais e nos conectando com a essência do amor divino, do amor incondicional, o amor de Jesus, o amor de Deus. E enviando parte desse amor para os nossos pais e mães. Mais próximo. E direcionando esse coração gigante de amor para as mães do nosso Brasil, que já tem forma de coração.
dirigimos também esse amor para a luz do planeta Terra, onde somente o amor de mãe poderá resgatá-lo das garras da ignorância. E envolve todo o planeta. E a mãe misericordiosa com o seu manto sagrado e grandioso envolve esse planeta Terra com um azul clarinho que cura as dores, que regenera as feridas, que atua nos corações endurecidos, preparando para receber os ensinamentos dos Espíritos iluminados, que tratam da evolução de cada um de nós. E para finalizar o nosso momento aqui, juntos vamos pronunciar a oração do Pai que é todo amor e bondade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E a todos os irmãos presentes que estão na matéria, e a todos os irmãos presentes que estão no plano astral, e a todos os irmãos presentes que já se encontram em plano muito mais elevado, que nos envolveram com sua luz e seu amor. E que cada um de vocês sigam para casa com a proteção de um guardião e com o amor de Jesus no coração. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que vieram. Paz e luz. Toda luz para ele, toda palma para ele.